Fala galera! Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Raiza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo. O Flamengo que está intensificando tudo, né, aí no mercado da bola em busca dos reforços. Está avançando pelo De La Cruz, avançando também pelo Léo Ortiz. A gente vai trazer as atualizações para vocês. Vamos falar sobre a polêmica renovação do Gabigol. Ele deu entrevista ao podcast Podpah e falou muita coisa, viu? Falou bastante coisa. A gente vai trazer para vocês a situação da renovação de contrato, como é que será que repercutiu a entrevista do Gabigol. Tem aprovação do conselho diretor para os valores que o Flamengo vai poder gastar com contratações. E, vou contar aqui uma coisa para vocês, tá? Os valores são abaixo do que inicialmente estava estipulado. A gente vai trazer esses detalhes aqui para vocês. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então, você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante, ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais e mais e mais pessoas e ajuda também a gente a continuar trazendo conteúdo aqui para vocês. E você que está acompanhando a gente ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica aqui no botãozinho aqui embaixo, se inscreva aqui no nosso canal. Estamos em busca dos 100 mil inscritos. Já passamos dos 95 mil, graças à ajuda de vocês. Eu tenho certeza que em breve a gente vai chegar nos 100 mil, beleza? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre o mercado da bola do Flamengo, que eu sei que é o que vocês gostam, né? Temos notícias importantes sobre o tema. Aqui no nosso canal, na semana passada, a gente falou que o Flamengo teria cerca de 200 milhões para gastar com reforços, cerca de 200 milhões de reais, né, para gastar em reforços. Era a previsão, né, essa era a previsão inicial, mas houve um ajuste aí do conselho diretor do Flamengo e a proposta feita, encaminhada pelo conselho diretor e aprovada, foi de um valor menor, 40 milhões de reais a menos, tá? Então, são agora cerca de 160 milhões de reais que o Flamengo vai ter para gastar com reforços, ou seja, 40 milhões de reais a menos do que previsto inicialmente. Além disso, está previsto também pelo menos 107 milhões de reais em venda de jogadores, tá? No ano de 2024. Esses valores já são para o ano de 2024, beleza? O que eu soube, tá, é que essas cifras elas podem variar, tá? Um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. Não serão rigorosamente esses 160 milhões para contratações, né? E nem rigorosamente esses 107 milhões de vendas, tá? Elas podem variar, mas não muito. Pode variar um pouquinho para mais e um pouquinho para menos, tá? Então vamos lá. Falando desses valores, né, em euros, seria algo em torno dos 30 milhões de euros, beleza? Inicialmente, o River deseja cerca de 16 milhões de dólares para negociar o De La Cruz, que é hoje a prioridade máxima de contratação do Flamengo. O nome dele, inclusive, foi aprovado pelo técnico Tite, numa reunião do técnico Tite com a diretoria rubro-negra. O Flamengo colocou o nome do De La Cruz, né? Ser uma negociação, o Flamengo já vem desde a última janela de transferências e tem total aprovação do técnico Tite. E quase metade desse valor o Flamengo estipula que vai para a compra do De La Cruz, né? Já existe um acordo bem encaminhado com o jogador. O Flamengo está muito confiante nessa contratação. Tem gente já cravando que está fechado, que está tudo certo. Não é essa a informação que a gente respeita, claro, a informação dos colegas. A gente tem realmente a informação de que está muito bem encaminhado, a diretoria está muito confiante que vai conseguir sacramentar essa compra antes do Natal. A ideia do Flamengo é essa, antes do Natal. Ah, mas que novela, enrolação, blá, blá, blá. Dia 22, o De La Cruz tem um jogo importante para disputar com o River Plate, né? E existe essa preocupação também do próprio De La Cruz, que tem uma história muito bonita no River,
de cuidar para sair de um jeito legal, sair pela porta da frente, enfim. E talvez esse jogo seja o último jogo do De La Cruz com a camisa do River Plate, uma partida que está agendada, uma partida de disputa de título, se não me engano, de Copa, enfim, no dia 22 de dezembro, beleza? Pode ser que o De La Cruz seja aí um presente de Natal para os torcedores rubro-negros, tá? Outra parte desse valor pode ser destinada à compra do zagueiro Léo Ortiz. O Flamengo também está confiante na contratação do zagueiro. O Léo Ortiz quer jogar no Flamengo, né? Tem um acordo bem encaminhado, inclusive, com o Flamengo. E o Flamengo tenta dar uma pechinchada lá com o Red Bull Bragantino no valor da compra do Léo Ortiz. O Léo Ortiz é outro nome que o Tite gosta muito. Eles têm ótima relação, inclusive, né? Eles têm excelente uma excelente relação. É um jogador que foi convocado para a seleção brasileira na época que o Tite estava na CBF, obviamente, né? Então é um jogador que tem ali uma ligação legal já com a comissão técnica do Flamengo. O Red Bull Bragantino faz uma pedida ali para negociar o Léo Ortiz. O Flamengo tenta pechinchar esse valor, tenta diminuir essa pedida. Além disso, o Red Bull Bragantino tem interesse em manter o Matheus Gonçalves, né, que estava emprestado ao Red Bull Bragantino. Mas o que eu soube é que o Flamengo não pensa em colocar o Matheus Gonçalves nessa negociação, nem para esticar o empréstimo do Matheus Gonçalves, alguma coisa assim, porque a ideia da diretoria é que ele seja aproveitado por Tite em 2024, pelo menos no primeiro semestre de 2024, para que o treinador, a comissão técnica, possa conhecer o jogador, enfim. Há muita confiança no Flamengo, no potencial do Matheus Gonçalves, então existe aí essa situação. Apesar do Red Bull Bragantino ter interesse na continuidade do Matheus Gonçalves, o Flamengo não pensa em envolver, em fazer nada aí em relação ao Matheus Gonçalves, pelo menos neste primeiro momento, tá? Agora vamos falar sobre a polêmica renovação do Gabigol. Aliás, só para destacar aqui, antes da gente entrar nesse tema, para quem acompanha aqui o nosso canal, a gente já tinha trazido essa informação para vocês, né, desses avanços na semana passada, vem avançando mais um pouquinho, e a gente está trazendo todas as atualizações para vocês, para quem acompanha a gente aqui no canal. Vamos falar agora sobre a polêmica renovação do Gabigol, porque a gente eu trouxe uma matéria lá na Gol, né, explicando que a postura da diretoria em negociações de renovações dos atletas tem incomodado os atletas e staffs dos atletas. Isso porque virou praxe. Eles chegam num acordo com o jogador e o staff do jogador, tudo verbalmente acordado, e depois eles querem mudar as coisas. Acontece que depois eles querem mudar as coisas do acordo. O Flamengo, como a gente já falou aqui várias vezes, tem um acordo de renovação com o Gabigol de mais 4 temporadas e um aumento salarial de 20%. É algo que foi acordado lá em outubro, no final de outubro, tá? Só que a situação deu uma paralisada, e a informação que a gente tem é que essa paralisada ela deu por conta da reta final do Brasileirão. O Flamengo teve chance de título, né? Tava brigando ali por uma vaga na Libertadores, depois teve chance de título, enfim. E aí a diretoria deu uma paralisada nessa situação, tá? Só que durante esse período e nas últimas semanas, né, ele virou, claro, reserva com o técnico Tite, foi pouco aproveitado pelo Tite, entre aspas, né? Eu não acho que foi pouco aproveitado, mais para frente a gente vai falar sobre isso, mas ele virou reserva e etc. E começou a sair muitas matérias de que a diretoria não queria mais renovar com ele neste momento, né? Que queria esperar, que não queria mais renovar com ele nesse momento, enfim, que achava que ele não merecia renovação nesse momento, etc. Isso deixou o Gabi e o staff dele chateados, né? Até porque ninguém falou com eles, né? O empresário dele, inclusive, confirmou isso em contato com o GE hoje. Ele deixou claro que confia no que foi apalavrado, verbalmente acertado com a diretoria do Flamengo, tá? E em nenhum momento ninguém chegou para eles e falou assim: ó, a gente está paralisando aqui as negociações, não vamos mais renovar com vocês nos moldes que a gente discutiu,
e só vamos pensar numa renovação mais para frente. Isso não aconteceu em momento nenhum, tá? O Gabi participou do Podpah e ele deu umas cutucadas na diretoria do Flamengo, tá? Ele deu umas cutucadas. Uma dessas cutucadas, ele foi claro lá, ele foi questionado sobre questão de valores, etc. Ele disse que a palavra do homem vale mais do que qualquer coisa, que não se dá a palavra e depois volta atrás. Foi uma indireta para a diretoria do Flamengo, tá? Enfim, o que eu soube, tá? É que os termos estão acordados e que nem staff nem ele vão aceitar mudar as coisas agora, tá? O Júnior Pedroso, que é empresário do Gabi, deixou claro que confia na renovação, nessa entrevista que eu citei para vocês lá para o GE. O Gabi também deu uma cutucada no Tite, né? Ele deu uma cutucada no Tite. Ele disse que todo mundo foi titular com ele, né? Com o Tite, todo mundo foi titular, menos ele. E ele também disse que saiu da Inter e do Benfica, ele quis sair da Inter e do Benfica porque não jogava lá, porque estava no banco de reservas. Ainda não sei exatamente como isso repercutiu dentro do Flamengo, tá? Ele também falou que o Tite tem preferência pelo Pedro. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessas cutucadas que ele deu, né? Vale ressaltar que ele deixou claro que ele vai trabalhar para tentar ser útil, para brigar pelo espaço dele em 2024. De tudo que o Gabi falou, eu acho que a única coisa que faltou nessa entrevista foi uma autocrítica, né? O ano dele é ruim e ele tem dificuldades de reconhecer. O Gabriel, ele tem dificuldades de reconhecer quando ele erra e ele tem dificuldades também de lidar com as críticas. Isso é um fato, ele tem essas dificuldades. Então, acho que faltou uma autocrítica da parte dele. Ah, mas ele falou que jogou lesionado o ano inteiro. Ele jogou sim com dores, né? São dores que em alguns momentos ficam mais fortes, em outros momentos ficam mais fracas, mas isso não pode servir de desculpa. Por quê? Porque isso foi acordado, né? Ele quis, foi um desejo dele, junto com o departamento médico do Flamengo, junto com o departamento de futebol do Flamengo, as comissões técnicas, né? Tanto o Vitor Pereira quanto o Jorge Sampaoli, tanto quanto o Tite, enfim. Então isso, na minha opinião, não serve de desculpa. Everton Ribeiro segue aguardando o Flamengo pela renovação de contrato. A informação que a gente tem é que a diretoria prometeu uma renovação de contrato para o Everton Ribeiro. O Everton, inclusive, afastou o interesse de alguns clubes. O Fluminense estava disposto a dar 2 anos de contrato para o Everton Ribeiro, por exemplo, só que o Everton Ribeiro afastou o Fluminense, afastou o Internacional, afastou o Cruzeiro, afastou o São Paulo, afastou o Corinthians. Todos esses clubes procuraram o Everton Ribeiro, mas ele afastou todos eles por conta dessa promessa da diretoria de renovação de contrato. O Fluminense, por exemplo, acabou que contratou o Renato Augusto, né? Um jogador que tem um histórico de lesões grande, totalmente diferente do Everton Ribeiro, que não tem esse histórico de lesões, e deu 2 anos de contrato para o Renato Augusto. Dificilmente vai tentar o Everton Ribeiro de novo, justamente porque, né, esse orçamento foi destinado, o orçamento que poderia ser para o Everton Ribeiro inicialmente, foi destinado ao Renato Augusto. Outro jogador também que a postura da diretoria vem incomodando, como eu falei para vocês, existe um imbróglio que não é de hoje entre o departamento de futebol e o departamento financeiro. Pessoas do dia a dia do Flamengo dizem que isso é uma questão política, né? Por quê? Vários aliados do Landim, inclusive o departamento de futebol, o departamento financeiro, desculpa, é meio que uma oposição ao departamento de futebol. São 2 departamentos que não se dão bem, o departamento financeiro e o departamento de futebol. Não se dão bem. E toda hora tem imbróglio entre eles. O que acontece? O departamento de futebol vai lá, acerta com o jogador, acerta com o staff, o departamento financeiro vai lá e dá uma brecada. Ah, mas o departamento financeiro está fazendo o papel dele. Não tem aqui nem mocinho nem vilão nessa história. Como eu estou destacando aqui para vocês, é uma briga política interna ali, tá? Eu conversei com uma pessoa que me disse o seguinte: Raíza, você acha que o Bruno Spindel vai sentar para negociar com alguém sem saber os valores, até onde ele pode ir, o que ele não pode fazer? Isso tudo é definido no início do ano, o planejamento da temporada, quanto que se tem para gastar, né? Até onde pode ir, até onde pode se esticar uma corda e etc. Só que o que acontece é que outros departamentos
querem palpitar no futebol, querem dizer quem tem que contratar, quem não tem que contratar, quem tem que ficar, quem tem que sair e etc. Por isso que uma pessoa mais ligada ao departamento de futebol comentou comigo em relação a esses imbróglios. Ó, na época do Rafinha, quando ele voltou, o Flamengo, o departamento de futebol negociou com ele, acertou com ele, o financeiro barrou. Teve um imbróglio com o Diego Alves em 2020, na renovação de contrato. O Flamengo acertou verbalmente, né, acertou tudo. Na hora do contrato passar lá nas outras áreas, foi vetado pelo CEO do Flamengo, Reinaldo Belotti, departamento financeiro. Bruno Henrique teve um imbróglio aí, né? O Flamengo demorou, o departamento financeiro era contra essa renovação, enfim, o Landim deu aval, porque o Landim não queria perder o Bruno Henrique para o Palmeiras. E agora tem essa situação do Gabigol e do Everton Ribeiro. O departamento de futebol entende que as renovações deles precisam acontecer e o departamento financeiro é contra a renovação de contrato desses dois jogadores neste momento, falando especificamente do Gabigol. Então é uma situação que é uma questão política ali. Muitos aliados do Landim, muitas pessoas da diretoria, por exemplo, são contra o Marcos Braz, né? E o Landim defende muito o Marcos Braz, o Landim banca o Marcos Braz. Então existe uma oposição dentro da própria diretoria. 2024 tem tudo para ser um ano muito difícil para o Flamengo, porque é ano eleitoral. Então você, torcedor, se prepare, beleza? Bom, por hoje é só. Espero ter esclarecido muitas coisas aqui para vocês. Então, você que está chegando por aí, não esquece do like, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e ative o sininho também para qualquer novidade vocês ficarem cientes por aqui, beleza? Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.